Fala galera, meu nome é Marcelo Rocha e esse é o canal Informação. O vídeo de hoje vai ser sobre diuréticos. Será mesmo que vale a pena fazer o uso deles para perder peso? O que mais a gente vê nessa época do ano é a galera na academia tomando diuréticos com a intenção de perder peso, sendo que nem o mínimo de alimentação adequada para isso eles têm. Primeira coisa que vocês têm que entender é que retenção de líquido não é gordura. Então vamos começar a quebrar algumas coisas aí que você talvez até ache certo por informações errôneas que a galera costuma postar na internet ou qualquer coisa do tipo, ou falar até na academia. Primeiro vamos partir do princípio que o processo de retenção de líquido do nosso corpo ele vem a partir de uma série de fatores, sendo eles um controle da dieta, como carboidrato, sódio, água e até mesmo controle hormonal, insulina, estrogênio, aldosterona, DH. Mesmo sendo o sódio um dos maiores vilões aí conhecidos por todos, o estrogênio e o carboidrato vão ser os seus maiores inimigos nessa questão de retenção de líquido. Quando nós cortamos o sódio da dieta, no primeiro momento a gente elimina uma grande quantidade de peso de retenção hídrica, mas prolongando isso na sua dieta, esse corte do sódio, a gente acaba tendo um rebote, um efeito inverso do que a gente quer pela liberação do hormônio aldosterona. É um hormônio liberado pela glândula adrenal e que é responsável por esse controle eletrolítico do nosso corpo. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a elevar esse hormônio, a gente começa a reter um pouco mais de líquido. Então, galerinha, não vamos cortar sódio assim de cara, isso não é feito assim. E o uso então dos diuréticos? Gente, isso é uma extrema burrice, ainda mais para os praticantes de musculação, que a gente vê nessa época, a academia vira um formigueiro. Os diuréticos são extremamente catabólicos no nosso organismo, por um simples fator: ele atrapalha na absorção de nutrientes no nosso organismo. E para aquela galerinha hormonizada, grande parte da sua droga tá sendo mandada embora, cara. Não é por bobeira que diuréticos são utilizados em exame antidoping, meu amigo? E para aqueles que querem só aparentar tá um pouquinho mais seco, com aquela aparênciazinha mais seca pro verão, mas ainda tá com aquele BF alto, vai estar comendo comida sem sal, sem gosto, tomando diurético, passando mó perrengue à toa, porque como eu disse no começo do vídeo, gordura é uma coisa, retenção de água é outra. Mas voltando ao caso dos diuréticos, os diuréticos em geral são medicamentos utilizados para eliminar uma quantidade maior de sódio. Funcionam fazendo nossos rins eliminarem mais sódio pela urina, numa forma geral de se dizer. Em troca, o sódio vai carregar a água do sangue, reduzindo a quantidade de água nos vasos sanguíneos, reduzindo então a pressão na parede das artérias. Os diuréticos então são utilizados para pessoas que têm pressão alta ou que têm esse acúmulo de líquido em função de alguma doença, em função de alguma disfunção no nosso organismo. Existem então 3 tipos de medicamentos diuréticos. Nós temos os diuréticos de alça. Esses diminuem uma quantidade grande de sódio pelos rins, são muito mais fortes do que os diuréticos tiazídicos. Os tiazídicos são os mais utilizados hoje em dia, nesses casos de pressão alta e nesses outros casos de retenção de líquido por algum tipo de doença. Eles promovem uma diurese menor do que os de alça, porém eles têm uma ação de até 24 horas no nosso organismo e eles podem levar ao aumento da glicose e do colesterol em algumas pessoas. Essas duas classes de medicamentos que eu falei, desses 2 diuréticos que eu falei, eles trazem inúmeros efeitos colaterais. Entre eles, baixa de potássio, magnésio, desidratação, cãibra, aumento do ácido úrico. Para aqueles que querem fazer uma utilização rápida achando que vai dar mais efeito botando maiores doses, pode ocorrer um edema de rebote com a suspensão da medicação. E como eu disse que eram 3 tipos de diuréticos, nós temos os diuréticos poupadores de potássio. Eles atuam nos receptores de aldosterona, nos túbulos distais, aquele hormônio que eu falei anteriormente. Essa classe tem esse nome porque é a única que não aumenta a excreção de potássio pelos nossos rins, que é um efeito colateral das outras 2 classes também. E entre os efeitos colaterais dessa classe também, não deixando de citar, a gente vai ter então um possível aumento do potássio, ginecomastia, aumento de pelo e para as mulheres até alterações menstruais. E aí, vale a pena mesmo fazer o uso de diuréticos para perder essa retenção? Se isso for mesmo uma retenção e não for aquele BFzinho alto que você não se organizou durante o ano? Vamos agora olhar para o outro lado, sem ser o uso de diuréticos.
que você não aumenta a tua ingestão de água? Pô, mas peraí, eu vou beber mais água pra eliminar mais água? Como é que vai funcionar isso aí? Exatamente, meu amigo. Se você aumenta a ingestão de água, hormônios como vasopressina e o ADH, eles diminuem. São hormônios antidiuréticos, aumentando então a excreção de água pela urina. A principal função do ADH é controlar a osmoralidade e o volume dos líquidos corporais, tornando então a água o nosso potente diurético. O controle de sódio é importante e não o corte, como a gente já mencionou. Nosso corpo tende sempre a um equilíbrio. Então, como eu já venho dizendo em outros vídeos, vamos sempre tentar começar pelo básico. E claro, procurar sempre orientação e mais informações sobre o que está querendo fazer. E aí, vale a pena mesmo tomar atitudes extremistas pro verão? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. As explicações e mais informações sobre os diuréticos e sobre as coisas que eu mencionei nesse vídeo vão estar no artigo publicado lá no www.informação.com.br. Então, quem gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima.